Fala pessoal, vamos lá para mais um episódio da nossa série de vídeos A Vida de um Mecânico Brasileiro. O Gol aqui do seu Fernando basicamente nos finalmente da manutenção. Agora nessa etapa a gente está na parte do ar-condicionado. Esse carro não está funcionando o ar-condicionado, tá? Fazendo processo de vácuo, estava faltando uma boa quantidade de gás. Na sequência a gente faz a recarga e faz os devidos testes aí, tá bom? Mas tecnicamente o carro já está aí finalizado, tá? A gente só está aguardando algumas peças aí que estão faltando na parte de suspensão, tá? Mas o fluido de freio já foi trocado, reservatório lavado, feita a sangria completa. O óleo do hidráulico também já foi substituído, tá aqui o reservatório também que foi lavado, limpo, né? Já está com olhinho novo. O sistema de arrefecimento já está com um produto para poder fazer limpeza. O carro já ficou ligado por volta de umas 2 horas aqui, enquanto a gente fazia alguns outros periféricos ao redor. O motor ficou ligado para poder fazer o produto circular por toda a tubulação e poder fazer um bom enxágue, para depois a gente tirar tudo isso aí fora, fazer vários e vários enxágues, e daí sim entra reservatório novo com aditivo e aí o padrão de acabamento Cartec de forma geral aqui no cofre do motor, tá bom? Mas aí ó, tudo, as peças que a gente mexeu, tudo lavado, né? Isso aqui a gente faz a limpeza no momento da manutenção, e aí após a revisão terminada entra o padrão de limpeza no cofre do motor, né? Para poder ficar tudo no mesmo estilo de limpeza que vocês veem aí, tá? O vácuo aqui já está quase finalizado. Esse carro estava com 200, já apaguei ali, mas estava com 230 gramas, alguma coisa assim, tá? E esse carro vai 450, tá bom, pessoal? Fazendo a recarga na sequência eu já volto aqui para ver se deu certo o ar-condicionado ou não. Nesse meio tempo, piazada, no dia de... foi anteontem, né? Ontem a gente recebeu esse 30 do seu André, inscrito no canal, nos acompanha há um longo período. Esse carro ele tirou 0 km, tá, pessoal? É o único dono, ele comprou esse carro zero. E esse carro fez todas as manutenções aí, sempre dentro de concessionária. Conversando com ele ontem, a primeira manutenção que ele fez fora da concessionária foi a troca de pastilhas, né? Daí ele fez numa oficina que um rapaz engenheiro que ele conheceu lá na concessionária indicou ele, uma oficina fora, enfim. E aí ele fez esse trabalho, só a troca de pastilha que foi feito fora da concessionária. O resto foi sempre feito dentro de concessionária, tá? Então agora esse carro, o que acontece? Já faz um tempo que ele fez essa manutenção e agora ele comprou novas pastilhas, comprou um fluido de freio de qualidade e veio pra gente trocar novamente as pastilhas e fazer a sangria completa do sistema de freio. Olhar também o ar-condicionado, que ele reclama, ele fala que desde esse carro, desde zero, ele comentou que esse carro nunca teve um desempenho que ele acha satisfatório comparado com outros carros que ele já andou. Eu vou aferir depois isso aí, porque i30 é um carro que gela muito bem, né? E pode ser que esse carro tenha saído de fábrica com pouco gás, tá? É uma hipótese, sendo que ele tem o carro desde zero e ele comentou comigo que desde zero esse carro nunca foi um ar que supriu a necessidade dele, assim, o desempenho, né? Sempre ele gela, mas fica aquela coisa que ele acha que poderia gelar mais de acordo com outros carros que ele já andou. E a gente, com a experiência que tem, gurizada, se fosse qualquer outro carro, né, até poderia concordar, mas se tratando de i30, é um carro que o desempenho do ar dele é muito top, tá? Então acredito que aí deve ter algum problema e a gente vai descobrir. Vocês notaram que aqui as rodas do carro tá marcada, né? Ó, D/D, T/D, né? O que é? Traseira direita, dianteira direita, e assim as rodas de lá também estão demarcadas. Isso aqui é um processo que a gente adota aqui na nossa oficina para todo carro que a gente vai remover roda. O Gol aqui, ó, foi feito esse procedimento também, ó. Olha ali, ó. Tá marcado lá atrás, ó. Ó, dianteira esquerda, tá vendo ali? E assim sucessivamente, todas as rodas estão marcadas. Por que a gente tem esse costume, gurizada? Para voltar o mesmo pneu para o mesmo lugar, para não ter dor de cabeça, tá? Para ficar tudo tranquilo, ainda mais quando o proprietário do carro é aquele cara que tem o carro há muito tempo, pessoal. Às vezes o pneu tá igual, não tem desgaste, né? O pessoal inverte, enfim, tecnicamente não teria nada a ver. Só que muitas vezes o dono do carro ele percebe um ruidinho que às vezes era lá atrás, agora passou aqui para frente. Por que passou para frente? Porque o ruído era no pneu e você transferiu o pneu, tá? Então essa é a dica que eu dou, é um procedimento que eu adoto aqui na oficina há muitos anos. E aconselho os colegas aí que querem evitar problema
é legal manter esse padrão, tá? É uma dica que a gente dá. Marca o pneu e aí a mesma roda do mesmo lado, volta pro mesmo lado e fica tudo perfeito, tá bom? Até porque a roda já está balanceada no local, né? E por aí vai, não tem dor de cabeça. Essa é a dica da Kartec. Carlos também é cultura, né, piazada? É isso aí, Carlos também é cultura. Show? Vamos desmontar esse carro aí, ó, remover as rodas e na sequência a gente vai fazer uma análise. E aí eu já volto a contar alguma coisa pra vocês. Será que vamos ter algum mistério nesse carro? Tá bonito, hein, gurizada? Tá bonito. Esse carro único dono, muito bem conservado. Mas vamos inspecionar ele aí, na sequência eu volto. Bom dia, gurizada. Vamos começar aí então, né? Mais um dia de luta. Bora lá. Dando sequência aqui na montagem do cabeçote do Palio, algumas peças já estão separadas aqui, né? O cárter já está devidamente limpo ali, tampa de válvula também já limpa. Aqui algumas peças, defletor, mangueiras, aqui a admissão. E aqui em cima da bancada estão alguns parafusos que vão ser trocados, substituídos e reutilizados, tá? Então a gente deixou tudo aqui ordenado para a gente poder ir montando o cabeçote, né? E os periféricos ao redor também. Suporte de filtro, corpo de borboleta, né? Os parafusos, enfim. Aqui está o cabeçote já retificado. Agora o canal está dando só um acabamento aqui na flange, na parte onde vai parafusado a flange da carcaça da termostática, para a gente poder dar sequência na montagem. Então é isso, aqui do Palio seria isso. Esse carro é um carro que vai ter muita coisa para ir fazendo. E mais devagarzinho a gente vai fazendo por etapa e logo ele tá rodando de novo, né? Vou mostrar para vocês aqui na bancada o catalisador dele, que no momento de remoção vários parafusos se quebraram aqui na parte da flange inferior que vai para o escapamento traseiro, né? Então aqui a gente refurou e vai ser colocado parafusos passantes, né? Graças a Deus a possibilidade de se fazer isso. Aqui estão os tocos, né, dos parafusos que foram removidos, tá? Aí botei aqui só uma proteção aqui para não entrar cavaco, né, para dentro do catalisador. Então a gente vai fazer a limpeza, remover, lixar tudo isso aqui e aí na sequência a gente vem dando montagem. O Gol, né, a gente está aguardando chegar às últimas peças para finalizar esse carro também e entrar no processo de trabalhos elétricos que tem que fazer. Esse carro está entrando água numa das portas traseiras. Esse carro não abre o tampão traseiro pelo botão na parte central do painel. E tem algumas outras coisas de elétrica na parte de farol e entre outras coisas. Mas daí a gente precisa primeiro terminar a parte mecânica, né, para daí a gente poder finalizar as outras coisas. E 30, na sequência eu já volto a mostrar alguns detalhes desse 30 aqui, tá bom? A gente desmontou aí, achou alguns detalhezinhos e eu já mostro pra vocês. Agora a gente vai tomar um café para descansar um pouco o cadáver. Né? Pra quem não sabe, eu tô aqui desde as 4 da manhã, então já tô um pouco cansado. Aqui as molas traseiras do Gol, né? A tampa ali do filtro, né? Que pegou só uma poeirinha, mas ela já tá toda limpa. Depois a gente dá um acabamento aqui com um revitalizador, né? Pra tirar essas manchas que tem, enfim, mas vai ficar tudo perfeito aí no decorrer da manutenção. Já está montado com um filtro de ar novo, beleza, piazada? E é isso aí, vamos dando sequência aí que logo tá tudo resolvido aí. Aqui no i30 que a gente recebeu, pessoal, para fazer uma revisão de freios, né? Esse carro veio para a gente trocar as 4 pastilhas de freio, né? Os 4 jogos de pastilha e trocar o fluido de freio também, fazer uma sangria completa no sistema, tá bom? Verificando aqui, pessoal, um detalhe que é muito comum nesses carros, né? Ele cria uma folga, pessoal, aqui no pino, né? Da pinça, e cria uma folga aqui na pinça. Esse carro está no processo bem inicial. O dono do carro reclamou que ele percebe um barulho nesse lado aqui. E a gente verificando essa pinça aqui, ó, não tá das piores que a gente já viu, mas ela tem uma folga que talvez eu vou conseguir mostrar para vocês aqui. Eu vou aproximar a câmera e eu vou mexer ela aqui, ó. E talvez vocês vão conseguir ouvir o barulho, tá? Vamos ver se dá para vocês ouvir. Eu vou virar a câmera aqui para o microfone da câmera ficar perto da pinça para vocês poderem ouvir. E obviamente a imagem vai ficar para outro canto, né? Meio complicado aqui, pessoal. Vamos lá. Bom, eu não sei se deu de fato, pessoal, para vocês ouvir, tá? Mas essa aqui é a única que tem
um barulho, né, de metal, né, batendo, possivelmente por folga aqui nos pinos da pinça de freio. O dono do carro tem esse carro desde zero e ele não tem lembrança de ter sido feito tal procedimento. Qual que é o procedimento? Lubrificação desses pinos com a graxa específica que a gente já demonstrou várias vezes nos vídeos aí do canal. Não pode ser lubrificado, pessoal, com graxa comum ou com graxa grafitada ou enfim qualquer outro tipo de lubrificante, tá? Então ele não tem lembrança de ter sido feito isso. Ele comentou comigo que foi trocado as pastilhas de freio numa manutenção e após essa substituição de pastilha ele começou a perceber ruídos aqui, tá? Então a gente está relacionando esses ruídos com essa ausência de lubrificação. As demais pinças, pessoal, esse carro é freio a disco nas 4 rodas, tá? Então as demais pinças, elas apresentam essa folga perceptível, que é normal mesmo ter um joguinho, porém a gente não percebe barulho, tá? Então o barulho a gente só tem nessa roda. Vai ser desmontada as 4 pinças já para trocar as pastilhas e já vai ser aproveitado, né, como é padrão, toda troca de pastilha a gente faz esse procedimento, a remoção dos pinos, limpeza do alojamento, lubrificação com a graxa específica e a montagem de volta e perfeito, não tem o que dar errado. Fica em observação, gurizada, que em alguma situação o desgaste do pino, da pinça de freio, do alojamento onde vai o pino, é tão grande ao ponto de ser necessário substituir o conjunto de pinça ou fazer um embuchamento, tá bom? Mas é característico e já é bem comum, bem rotineiro nessas linhas de carro, ó, aqui ó, Kia, Hyundai, Honda, Toyota, entre outros. Essas pinças já vinham de fábrica e depois de pouca quilometragem o carro começar a bater esses pinos de pinça de freio. Normalmente a gente só faz a lubrificação e fica show de bola. Em alguns casos extremos tem que se fazer o preenchimento, botar uma bucha aqui dentro, preencher esse material gasto e lubrificar e segue perfeitamente funcionando por um bom tempo sem maiores problemas, tá bom? Só para ficar esclarecido para vocês alguns detalhes sobre isso aí. Nesse carro aqui, pessoal, o cliente forneceu aqui a graxa, tá? Que a gente vai aplicar. Graxa para alta temperatura própria para o sistema de freio. Aquele 2 fluidos de freio pela TE para nós poder fazer a sangria completa do sistema e limpeza do reservatório. Curiosidade para vocês que nos acompanham, só o reservatório desse carro vai aproximadamente um frasquinho desse, uma vez que ele seja todo esvaziado, né? Que é o que a gente faz para poder fazer a limpeza. E aí, obviamente, a gente vai ter que fazer a sangria, né, de toda a tubulação e por isso que a gente pede 2 frascos, para poder ficar um trabalho bem bacana. Aqui as pastilhas que a gente vai aplicar são pastilhas pela Ferodo, tá? É uma pastilha de alta performance, pastilha de cerâmica, muito boa qualidade por sinal, tá? Uma pastilha excelente, ela vem com o apito aqui, né, que a gente... É um limitador, palavra simples, tá? Um limitador aqui, ó, para quando a pastilha chegar na hora de trocar, essa chapa vai fazer contato com o disco e vai fazer um barulho, né, um apito, avisando o proprietário que tem que se trocar as pastilhas, né? Bem bacana isso aqui. Essas aqui são as traseiras e essas aqui são as dianteiras, né? Qualidade da pastilha assim, ó, muito top, tá, gurizada, ó. Ela vem com anti-chill aqui atrás, já original, né? Bem top mesmo, tá bom? Pra quem não sabe, pessoal, essas pastilhas da Ferodo é da mesma linha de pastilhas que a gente aplicou no Gol aqui, ó. Aqui a gente foi colocado pastilhas da Jurid, né? Ó. Que é a mesma marca daquela graxa que a gente aplica, né? Jurid. Agora eu quero mostrar pra vocês alguns detalhes aqui, ó. Porém, essa pastilha Jurid aqui é uma pastilha convencional, né? Uma pastilha normal, assim como a original de fábrica que veio no Gol e assim como as originais de fábrica que vieram nesse carro também, né? Esse carro não vem original de fábrica com pastilha de cerâmica. Perdão, pessoal, nesse caso o i30 veio com pastilha de cerâmica original. Então aqui é uma pastilha Jurid, né? Ó, a escrita aqui, o modelo da escrita na descrição, vocês podem observar que é o mesmo modelo, né? A grafia, mesmo padrão, ó, segue o mesmo padrão aqui, ó, na Ferodo, ó. Show? E aqui atrás, pessoal, ó, o fabricante, ó, olha quem que é. Ó, Jurid do Brasil, ó. Tá? É o mesmo fabricante da pastilha propriamente dita, que é a Jurid. Tá bom? Então são peças de excelente qualidade, aí fica de dica pra vocês. E essa aqui é a graxa que a gente utiliza, tá? Bem cara por sinal, mas é uma graxa, pessoal, que se paga, tá? A qualidade do trabalho, depois que a gente passou a utilizar esse produto aqui na oficina, a gente resolveu vários problemas aí, tá? Eu recomendo a aplicação disso aí.
Aqui tá uma coifinha que depois eu vou comentar um detalhe sobre isso aqui, que tá rasgada aqui na caixa de direção desse carro. Então a gente já vai trocar, beleza? Depois eu vou comentar sobre isso aí. Esse carro, pessoal, tem outros detalhezinhos que eu quero comentar com vocês, mas aí vai ser feito pra frente. Eu vou levantar ele aqui rapidinho. Esse carro, pessoal, o dono tem ele desde zero, tá? E sempre fez as manutenção sempre dentro da concessionária. E esse carro foi trocado uma peça do câmbio automático em garantia. E a gente vai ter que fazer um trabalho aqui, porque ficou um detalhe aqui nessa manutenção que foi feita, pessoal. Se a gente for observar, a gente já tem um início de um suor, né? Não pode nem dizer um vazamento, isso aqui é um suor, tá? Por causa disso aqui, tecnicamente, não precisaria se mexer nisso agora, né? Pelo menos agora não. Futuramente talvez isso até vire de fato um vazamento mais significativo. Mas o que faz a gente ter que fazer uma manutenção aqui que é o seguinte. Esse câmbio originalmente ele vem montado com silicone rosa, tá? Ou bege, né? Ó, tá vendo lá atrás lá, ó? Na tampa traseira do câmbio, ó. É montado com siliconezinho bege, tá? Aqui, ó, perto aqui do onde seria o diferencial, ó, também, ó, um silicone bege, tá? E aqui no cárter, pessoal, como ele já foi removido para substituição dessa peça em garantia, né? Foi aplicado siliconezinho branco, ó. Show de bola, tá? Até aí, nenhum problema, tá, pessoal? Só que o que chama atenção é que não foi raspado o silicone bege, ó. Então a gente tem silicone branco e silicone bege, gurizada, ó. O pessoal lá na concessionária, quando tirou esse cárter para trocar as peças aí dentro, não teve cuidado de raspar a cola antiga, né? Então, pode ver que tem um pedaço de cola aqui no cárter, ó, bem na parte de baixo ali, ó. Pedaço de cola por cima, tá? Do lado de cá ainda fica pior ainda, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Enfim, então isso chama atenção porque esse descuido aqui pode estar amanhã depois caindo cola pra dentro, né? Porque não foi raspado, dá pra ver que não foi limpo, ó. Teria que ter cola aqui, ou só a cola rosa, ou só a cola da cor branca, ou da cor cinza, ou da cor que foi aplicado, né? Agora, é perceptível que foi aplicada uma cola branca e os vestígios de cola rosa que a gente está vendo aí é porque foi deixado, não foi limpo. Vocês estão entendendo o tipo de serviço que foi feito? Então a gente vai corrigir isso aí. Isso aí não é um serviço adequado, não dá para deixar isso aí que não está confiável esse tipo de trabalho que foi feito aí. Tanto é que ficou vazando, né? Então é isso aí, ó. Aqui atrás ficou bem perceptível aí, ó. Tem duas colas. Anelzinho de bujão do cárter a gente vai ver, possivelmente deve estar vazando, né? Aqui tá meio meladinho, ó. A gente tem esses anel novo. Depois a gente drena o óleo aí e troca. Aqui no filtro de óleo a gente vai dar uma descarbonizada aqui ao redor, ó. Tá tudo melecado de óleo, pessoal, ó. Tá vendo? Tudo lambuzado, ó. Tá? Olha aí, ó. A dica que eu dou pra vocês que quando for trocar óleo desse carro, ó. Aqui eu tenho uma baciazinha que a gente corta para guardar parafuso, peça, né? É desses litros de produto que a gente vai comprando, a gente corta ela no meio, ó, e ela dá bem certinho aqui, ó. Você frouxa o filtro com a mão lá, ó. E a hora que ele querer vazar óleo, você bota essa caixinha lá dentro, lá, ó. Olha aí, ó. E o próprio bocal dela aqui, ó, já serve para escorrer o óleo, ó, do filtro. E você bota a mão aqui por trás, ó. Tá meio escuro, pessoal, mas só pra vocês entenderem. Rosqueia o filtro, larga o filtro aqui dentro, né? E aí depois quando você tira, não fica aquela melação de óleo no carro do cliente, por aí vai. E aquele pouquinho que cai, depois você faz uma limpeza e você ajuda a classe a se manter num nível legal, né? E resgatar a confiança que os donos do carro têm que ter na oficina, né? Mas fica difícil, né, pessoal, os donos de carro confiar na oficina quando ficam uns detalhezinhos assim, né? Então a campanha que eu faço para vocês que nos acompanham aí, sempre procura fazer um trabalhozinho legal, porque daí melhora para todo mundo, né, pessoal? Beleza? Mas essa manutenção do câmbio a gente vai ter que reagendar para uma nova ocasião. Na manutenção de hoje, a gente vai fazer a troca de pastilhas, tá? Que estão com bastante material ainda, tá? É só por causa que, enfim, a gente vai refazer essa parte de serviço. E a gente vai remover as correias de acessório desse carro. Vocês viram que tem uma capa aqui, né? Essa capa é a capa da correia dentada, que também foi trocada na concessionária. A correia dentada e as correias de acessório. A correia dentada foi montada na posição correta, tá? Porém, as correias de acessório estão todas elas viradas. Como assim viradas? Essas correias têm sentido, pessoal, de tracionamento para ser montada e tá virado, tá bom?
A da correia dentada, a seta, né, e a escrita está montada para o lado certo. Porém, a correia de acessório está virada. Isso aqui o dono do carro, eu mostrei para ele assim que ele chegou, quando a gente abriu o capô para poder analisar o carro. Coincidiu que o motor desligou bem na posição onde foi perceptível verificar as marcações. E eu já verifiquei que estava virada as correias e daí a gente já passou o orçamento. Vai ser desmontado aqui a parte da capa, frouxado as correias, removido, virada a correia e montado de volta. Se tratando de correia de acessório, pessoal, dá pra gente fazer esse procedimento. Se fosse a correia dentada, aí a gente não faz. Ou deixa assim, correndo o risco dela arrebentar, ou aí desmonta e instala uma correia nova na posição correta. Mas a correia está montada certa, a dentada está montada certa e as de acessório não. A gente vai corrigir isso aí. No Gol, pessoal, os amortecedores traseiros já estão montados. Ó. Amortecedor, mola, a gente lavou a mola, olha como é que fica bonito, pessoal. Molinha lavada, batente, coifa, né? É colocado ali uma mangueira, né, na parte inferior da mola, onde ela tem contato ferro com ferro ao prato, né, do amortecedor. Lembrando, né, que original não vem nenhum tipo de isolamento ali, é um cuidado que a gente tem, tá? Lembrando que não vem nenhum tipo de isolamento em alguns carros. Outros carros vêm e por aí vai, mas a gente adota como procedimento para todos os carros a aplicação dessa mangueira, né? Ó, a mangueira aqui, ó. A gente compra ela a metro. É uma mangueira própria para esse tipo de trabalho. E aí, a gente veste ali o primeiro elo da mola, que é o elo justamente que vai ter contato aqui, pessoal, ó, com esse prato, tá? Então, para ficar uma coisa macia, não ficar aquele contato ferro com ferro, diminui bastante a questão de barulho. Esses são os amortecedores dianteiros do Gol, né? Aqui a gente está aplicando pela Monroe Axos, né? Linha de montagem, assim como Cofap, Corvem, TRW, outras marcas aí, enfim, são amortecedores de ótima qualidade. Os kits de coef batente também, pela Monroe Axos, tá? Então vai ficar tudo num padrão bacana aí essa manutenção. Esse carro do seu Fernando, pessoal, aproximadamente muitos anos atrás, eu não lembro exatamente quando que foi isso, ele virou cliente nosso porque a gente achou uma solução que na época, quando ele tirou esse carro zero, esse carro tinha um problema que nem a própria concessionária resolveu o problema. Esse carro passou por um trabalho que teve que ser feito pela seguradora desse carro. E após esse trabalho executado, o carro parou de funcionar, vidro, ar-condicionado, trava, alarme, o motor falhava, entre outras coisas. Ele trouxe esse carro para a gente, vou contar para vocês mais ou menos o que a gente fez. Esse trabalho, em ocasião, foi pago pela seguradora, que prestou o serviço de manutenção, porém a própria seguradora já havia levado esse próprio carro dele na própria autorizada Volkswagen, na tentativa de resolver o problema, e também não conseguiram resolver. Então, naquele impasse do dono do carro com a concessionária e com a seguradora, sobrou pra gente, né? Acharam ali o nosso contato na internet, enfim, e a partir daí o seu Fernando, que é o dono desse carro, conheceu o nosso trabalho, enfim, eu não lembro mais ou menos como é que foi, mas foi mais ou menos por aí. Então estava ali seguradora tentando resolver, concessionária tentando resolver e ninguém resolvia o problema do carro. Na ocasião, o que era? Esse motor, por algum motivo, foi mexido quando foi feita essa manutenção pela seguradora e foi montado fora de ponta esse motor. Os pontos mecânicos do motor estavam fora. A gente fez a desmontagem, fez a correção e a parte de falha, funcionamento e desempenho do motor foi resolvido, né? Tinha alguns vazamentos de óleo também, foram trocados retentores e por aí vai, foi resolvida essa parte. A parte elétrica desse carro que não funcionava, alarme, trava, vidro e entre outras coisas, a gente teve que remover o painel, que inclusive já tinha sido removido na concessionária, para poder fazer alguns reparos, enfim. Não reparos, né? Acho que foi trocado o chicote. Eu não lembro como que foi. Na época esse carro era um carro bem novo, né? Enfim. E a gente removeu o painel e achou alguns detalhes. A parte de fixação do chicote tinha uns detalhezinhos que ficou encostando. E a gente resolveu todos esses problemas e a partir daí o seu Fernando virou nosso cliente, tá? Só para contar um pouco da história desse carro. Então se passaram aí alguns anos, aproximadamente acho que uns 3 anos, não sei de fato o certo. Ele traz o carro agora para a gente, agora que a gente está trabalhando de fato com uma mecânica um pouco mais aprofundada. Lembrando que nessa ocasião onde a gente desmontou o motor para posicionar os pontos corretos desse motor, né, tanto na parte da frente quanto na parte de câmbio, que por aí vai, nessa época eu não me considerava ainda mecânico e já realizava esse tipo de trabalho que nem a própria concessionária conseguiu resolver. Inclusive foi por causa dessas e outras questões que a gente foi orientado por clientes nossos a começar a trabalhar com mecânica, né? Meus clientes sempre me questionavam:
por que eu não trabalhava com mecânica se de fato eu abria o motor para resolver coisas que atrapalhavam o funcionamento elétrico do carro, né? Então daí vários clientes meus me falaram: Carlos, começa a trabalhar com mecânica, porque tu estás fazendo a mecânica para resolver a elétrica. E por que não então fazer a mecânica para de fato trabalhar com mecânica, né? E não só para resolver problema elétrico, né? Porque tem coisas, pessoal, que a mecânica depende da elétrica e a elétrica depende da mecânica. Tem coisas não, hoje basicamente tudo é assim, né? Então, por isso que a gente foi migrando para a mecânica aos poucos, né? Um pouquinho de calma e tranquilidade, enfim, a gente está sempre aprendendo também. E aí então, agora, né, depois de tudo esse tempo, o seu Fernando trouxe o carro de novo para a gente poder arrumar, para de fazer revisão e essas coisas. E aí um detalhe que a gente achou agora aqui, desmontando, enfim, os amortecedores traseiros estavam de fato estourados, né? Os da frente, muito barulho, né? Bastante vazamento também, principalmente nesse amortecedor aqui desse lado. E aí aqui a gente se deparou com esse detalhe aqui, ó. Olha só, esse aqui era o prato ali, né? Que vai montado nesse amortecedor. Vocês analisem a situação que tá isso aí. Ó. Tava montado desse jeito aqui, tá, pessoal? Justamente, né, esse componente foi montado por querer ou sem querer, não sei. Esse aqui, bonitinho, estava aqui, justamente onde aparece ali, né? E esse aqui estava justamente aqui nessa área onde foi feita a manutenção, né? Porém, não era perceptível esse grande detalhe que vocês estão vendo aí. Vamos observar do lado de cá para vocês entenderem o que eu estou falando. Vocês estão entendendo o grande detalhe? Olha ali, ó, retinho, encaixadinho, bonitinho, né? E olha o de cá. Tá, lembrando que isso aqui foi feito dentro de uma autorizada, tá? Só para constar nos autos aí. E aí, aqui fica tampado, ó. Entendeu? Então foi varrida a sujeira para baixo do tapete, né? E aí quando a gente desmontou para trocar os amortecedores, a gente se deparou com essa situação. É perceptível aqui, ó, que vinha raspando há um bom tempo. Enfim, agora vai ser tudo corrigido isso aí. Tá bom, pessoal? Então são detalhes, né, que fazem a diferença, tá? A gente está sempre aprendendo, todo dia um aprendizado novo. E vamos trabalhar com fé em Deus para trazer resultado positivo nessa manutenção desse carro aí, para trazer alegria para o proprietário. Outra dica que eu quero dar para vocês que nos acompanham é sobre o barulho de suspensão desse carro. No caso desse carro, a suspensão basicamente tinha muitos componentes estourados, né? Bucha de balança, pivô e os próprios amortecedores, tá? Detalhe, pessoal, que aqui na parte da frente, ó, as molas vêm com um tipo de isolamento, ó, uma borracha, ó, vocês estão vendo? Na parte traseira não. A dica que eu dou aqui, ó, voltando a falar sobre o barulho, é soltar a barra, a bieleta, pessoal, desculpa, né? E verificar a folga na bucha da barra estabilizadora, que fica aqui atrás, ó. Com a bieleta montada, você não consegue perceber folga nela, mas a partir do momento que você solta a bieleta do lado da bucha que você quer testar, você consegue ver o barulho, a folga da bucha. Aqui no caso aqui, ó, eu não sei se vai dar para vocês ver, mas tá as duas buchas da barra estabilizadora estourada. E a gente já vai trocar. E faz um escarcéu, tá, pessoal? Essas buchas estouradas, tá bom? As duas estão. Então fica essa dica. Você solta ali o parafuso da bieleta, e aí com isso você vai remover a carga da barra sobre a bucha e você consegue testar a folga ali para poder fazer o diagnóstico, tá bom, pessoal? Então é isso. O palio aqui, pessoal, olha só, a gente já montou o cabeçote, tá aí montado, né? Parte de torque. Gostaram do meu meu transferidor de grau Made in Cartec, gurizada? É isso aí. Show de bola. O importante é funcionar, né, piazada? Tá? E é isso. Vamos ver se a gente dá um adianto legal nesse carro aí nessa semana, tá? Os parafusos aí vêm diminuindo, obviamente, né? Porque a gente vai montando e a lista nossa aí tá grande, né, pessoal? De afazeres no dia de hoje. Na sequência, outros carros aí, tá? O Uno tá aqui só aguardando para ir embora logo, né? Clio também tá pronto. E esse Fox entrou, porque não pega, a gente vai analisar o que está acontecendo. Pessoal, é isso. Aproveitei o horário de almoço para poder conversar com vocês um pouquinho. Detalhe desse carro aqui, pessoal, também, a gente vai dar uma corrigida
nas mangueiras de abastecimento do tanque, que estão, por algum motivo ali que foi removido para fazer uma manutenção nesse carro, elas estão fora de posição, tá? Então tá desparafusado tecnicamente a mangueira aqui de abastecimento do tanque. A gente vai ajeitar isso aqui e vai ficar perfeito. Tá bom, pessoal? Mas do mais aí, ó, é um lindo exemplar de 1,30, muito bem conservado, muito bem cuidado, né, por sinal. E vai se manter dessa forma no que depender da gente, né? A gente sempre vai estar fazendo a manutenção de forma adequada, com calma, prestando atenção nos detalhes, para que o carro não saia daqui da nossa oficina pior do que entrou, né, pessoal? Esse é o objetivo, né? O cliente pagar pelo serviço e ter um resultado positivo na manutenção. Então é isso, pessoal. Vamos fazer a montagem aí e por aí vai.